Tudo sem Campos, bom dia para você acompanhando a Folha FM 98,3, aqui o Folha no Ar, primeira edição. Estamos ao vivo em nosso streaming no Face, onde você inclusive interage aí com a gente, participa do programa, da entrevista, e a gente tem o prazer de receber hoje o professor, biólogo, professor da UENF, biólogo Leandro Monteiro, mais uma vez presente conosco aqui por videoconferência ainda, né? A gente achava que da próxima poderia ser pessoalmente, mas ainda não foi, mas vamos torcer que na próxima sim seja pessoalmente. Leandro, de qualquer maneira é sempre uma honra e um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço muito pelo convite para eu vir aqui conversar com vocês. Eu acho sempre importante a gente poder tá esclarecendo e passando informação à medida do possível. Bom dia mais uma vez, obrigado pela presença. Desculpa por ter me estendido aí na abertura, mas o momento nacional é muita coisa acontecendo, né? Tudo muito correlacionado. Inclusive, parece ter como eixo que a gente vai tratar aqui, que é a pandemia, né? Eu vou de cara fazer a pergunta que está anunciada como primeiro tema a você. O que levou o Brasil, na sua visão, como cientista, como biólogo, especialista em biologia evolutiva, o que levou o Brasil a se tornar celeiro de variantes do vírus SARS-CoV-2 da Covid? Bom, Luiz, uma das principais coisas que está nos deixando ainda nessa situação é o fato da evolução do vírus ter sido amplamente ignorada no primeiro momento da pandemia. Então você tinha ali uma perspectiva de que a pandemia ia seguir um curso de infecção, as pessoas poderiam talvez passar aí um período em que você ia ter primeiro pico de infecções e aquilo ali ia esvanecendo e eventualmente ela ia desaparecer, né? Infelizmente o nosso governo foi um dos que fez uma aposta em que talvez fosse melhor passar logo por aquilo ali, né? Que você ia chegar num ponto em que você tem uma imunidade coletiva maior e você não ia precisar. Só que não é bem assim que acontece, né? O coronavírus, ele é um vírus muito grande relativo a outros vírus, é mais complexo e ele tem menos mutações normalmente do que, por exemplo, o vírus da gripe. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar estático, sem se modificar ao longo de um período muito longo. Então, esse alongamento do período acaba gerando possibilidades de mutações, do surgimento dessas variantes. E, eventualmente, foi isso que aconteceu. Depois que você passa por um período em que parece que ela está diminuindo e ela fica num nível ali relativamente baixo, você começa a ter, então, mutações que vão conferir alguma transmissibilidade maior ao vírus, e isso vai fazendo com que você tenha um prolongamento quase que indefinido desse processo, né? Então, a gente está hoje numa situação que decorre da tomada de decisões erradas por ignorar a ciência, ignorar a evolução do vírus, e os conselhos dados por cientistas e uma boa parte dos médicos desde o princípio ali do processo de quais seriam as melhores maneiras de tentar controlar aquilo ali, né? Porque a gente não tinha muita alternativa do que senão as restrições não farmacêuticas, as intervenções ali que podiam ser feitas, né? Como distanciamento social, uso de máscara e assim por diante. Então, a gente está numa situação que parte da nossa aposta errada numa estratégia que tinha tudo para dar errado, né? E a gente sabia que ia dar errado, mas fomos ignorados num determinado momento. Quando você fala nossa aposta, está se referindo ao governo federal, né? É. A comunidade acadêmica, eu acho que também um país que tentou fazer essa aposta inicialmente, mas logo reverteu, até porque o próprio líder do país ficou em estado grave, foi a Grã-Bretanha. Você conhece bem, você já lecionou lá na Inglaterra, em Hull. E ali próximo, ali no Mar do Norte, a Suécia também tentou apostar nisso,
e o resultado não foi muito diferente, não, né? A diferença é que eles viram que estava errado e voltaram atrás, né? O Reino Unido voltou atrás, conseguiu, apesar de ter, né, ter tido uma taxa de contágio alta, eles conseguiram, eles foram bem mais eficientes que nós em termos de vacinação também e em termos de manter as medidas não farmacêuticas ali, de distanciamento, isolamento social, né, tentar fazer uma restrição maior. Outros países que foram para esse lado de apostar em que não vai ter... não precisa fazer nada, que o vírus vai se resolver sozinho, seguiram caminhos parecidos com o nosso, né? A Suécia era apontada como um exemplo e tal, mas você tem uma mortalidade muito grande por conta disso, mas principalmente em comunidades mais vulneráveis, né? Imigrantes, pessoas com pior situação financeira, que vão assim, receber o pior lado da pandemia, vão ser mais afetados, mais duramente afetados por conta disso. Então, esses países têm sido duramente criticados, os que tentaram manter essa aposta a longo prazo, né? Você é biólogo e biologia Darwin é como Moisés, né? Abriu o mar vermelho para associar a ciência a qual você se dedica. Você acredita que isso tenha tido um lado doloso de darwinismo social, doloso por parte desses governos? Olha, Luísio, bom, só para esclarecer, assim, o Darwin é uma figura importante do ponto de vista científico, assim, mas ele não tem nenhum status assim de maior do que isso. Só um cientista importante quando se fala em ciência. Eu digo isso porque existe toda uma crítica, até o próprio termo darwinismo, né? Como se fosse uma corrente ideológica dentro da biologia. Como, na verdade, a gente prefere falar em biologia evolutiva ou teoria da evolução, porque é um termo neutro ali, você não está implicando que aquela pessoa ali propôs ideias que são dela, particulares, né? Então, a gente não, vamos dizer assim, não santifica o Darwin, né? Da maneira como às vezes se pensa, né? Ele foi importante, mas não tanto assim, né? E, na verdade, eu acho que a gente tem vamos dizer assim, um projeto de eugenia aqui no Brasil que ocorre há décadas, né? Eu diria desde o começo do século passado, no mínimo, talvez antes, em que a preocupação, né, em você eliminar uma parcela da população, ou pelo menos fazer com que elas não se reproduzam, sempre foi constante nas políticas, e é possível você examinar isso ao longo da história, né? Eu já escrevi alguma coisa sobre isso também. E foi dito isso pelo diretor do hospital lá da USP, numa entrevista no ano passado, né, que essa aposta do governo federal em uma imunidade coletiva e que deixasse as pessoas morrerem era um tipo de eugenia, porque pessoas com pior situação social, de uma determinada cor de pele, iam ser atingidas de maneira mais dura. E há uma preocupação menor em que essas pessoas... Então não tem tanto problema se essas pessoas morrerem, na visão de quem está tomando a decisão ali. E isso parece ser um problema recorrente na nossa história, na verdade, né? Em que se um problema vai atingir uma determinada camada da população com menos poder aquisitivo, ou com uma determinada cor de pele, então esse problema não é tão grave assim, né? Então, se for atingir pessoas brancas de melhor poder aquisitivo, aí sim a gente vai ter que fazer alguma coisa, né, naquele momento ali. Mas até então, não. Então, e essa mentalidade parece que percorre a nossa história. E é muito difícil da gente conseguir eliminar isso, né? Essa ideia de que você não precisa da diversidade de pensamentos, diversidade de culturas, diversidade de grupos aqui, né? É uma ideia equivocada, né? Porque quanto mais diversidade a gente tem, seria melhor para o nosso país, seria melhor para todo mundo, biologicamente, culturalmente, economicamente, em todos os sentidos, né? Então, essa ideia de
da eugenia não é infelizmente ainda existe, mas não é não é o caminho, né? Para os ouvintes, que nem todos podem conhecer o termo, o que você está se referindo para eugenia, por favor? Sim. Quando o médico lá, eu esqueci o nome dele, o diretor do hospital lá da USP, falou em eugenia, ele estava falando em como o termo é usado no sentido de melhoramento da raça humana. E ele é usado de uma maneira bem ampla, tanto no sentido de eliminação de indivíduos que são considerados indesejáveis por conta de alguma característica, seja mental, seja física, né? Quanto no favorecimento da reprodução de indivíduos que têm características consideradas desejáveis, né? E aí a grande questão é que critério é esse, quem define o que é desejável e indesejável numa população, né? Quando você fala em melhoramento genético de plantas ou de animais, você está fazendo uma reprodução ali voltada para aumentar a produção de alguma coisa, né? Agora, quando você fala em pessoas, você não tem como especificar um critério que seja o critério. Então, quando você fala assim, isso não vai ser bom para todos, né? Vai ser bom para uma determinada categoria que está determinando o que é desejável e indesejável, então a gente tem um problema moral muito sério ali, né? Isso não pode ser ignorado, né? O que a sociedade considera como desejável em termos de características, né? Então, qualquer medida no sentido de eliminar indivíduos que têm características indesejáveis seria considerado uma medida eugênica, né? Uma medida de eugenia. Vou dar um exemplo aí histórico. Acho que o último grande processo de tentativa de eugenia foi a Segunda Guerra Mundial com o nazismo, né? Eliminar as raças consideradas não arianas. Né? Você passava, Leandro, você passava, viu? Cláudio não está roubado. Você passava. Acho que não. Acho que não? Não. É latino-americano, né, e tal. O fato de você ser da América do Sul já faz com que você não seja considerado igual a eles lá na Europa ou na América do Norte, né? Não estou brincando, mas eu sinto que foi o último, acho que, grande processo em escala global de tentativa de eugenia, né? Mas, enfim, vamos voltar à Covid. P1, Manaus, P2, Rio. Eu estou com o mapa atualizado da Fiocruz, a incidência delas aqui. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo. Centro-Oeste, dado atualizado no tempo real da Fiocruz, no site da Fiocruz. A principal linhagem que incide lá é o B1133. Mas a P1 aparece bem, a P2 também. Na região Nordeste, P2 é o que mais está, que nasce no Rio de Janeiro, né, é identificada, pelo menos primeiro no Rio de Janeiro, ela já é a cepa de maior incidência. No Norte é a P1, né? Na região Sudeste, que é a nossa, é o B1128. E na região Sul, o P2. Quer dizer, P1 e P2, eles estão aí com alta incidência em todas as regiões brasileiras, né? E algumas delas liderando. Vou repetir como é o caso do Nordeste e o caso do Sul, né? Liderando, são as linhagens que mais incidem hoje. Não é, logicamente que medicina não é só praia, mas enfim, biologia. Mas você concorda que essas características diferentes que infectologistas aqui, como muito respeitados, como Nélio Artiles, como Andréa Moreira, colocaram pelas características epidemiológicas e clínicas diferentes da Covid do ano passado para esse ano? Sim, bom, assim, não é nem só questão assim, de eu concordar, não. Assim, você tem trabalhos científicos já sendo publicados semanalmente, já nas últimas semanas, que têm mostrado que essas linhagens são diferentes. Elas têm uma transmissibilidade maior. Ainda falta determinar alguns detalhes, entender melhor assim, o que faz com que elas sejam tão transmissíveis, né? Mas
Você tem, ontem mesmo, você tem uma análise do genoma dessa linhagem P1 e algumas características epidemiológicas mostrando como ela substituiu as outras linhagens. Ali em Manaus, por exemplo, você tem uma característica que é comum se chamar em evolução de varredura seletiva. Em muito pouco tempo, aquela linhagem ela substituiu quase que completamente as outras que existiam ali em Manaus. Então, assim, ela é detectada ali primeiro no comecinho de dezembro, numa análise de genética ali das cepas que estavam infectando as pessoas, mas a estimativa é que ela tivesse aparecido, né, a mutação tivesse aparecido já em novembro, e ela tivesse começando a circular. Então, assim, em dezembro, quando eles detectam a primeira vez, logo na sequência, já em janeiro, vocês têm uma substituição completa, quase que 100% das linhagens que eram detectadas eram P1 ali em Manaus. Isso é bem característico de uma linhagem que tem uma propriedade diferente. E essa análise do genoma, eles permitiram eles calcular que a transmissibilidade dela era 2 vezes maior, pelo menos, assim, né, num intervalo ali de confiança, mas aproximadamente 2 vezes maior do que as outras linhagens mais antigas. Só não tem muita certeza ainda se é porque a carga viral é maior ou se o tempo de infecção é mais longo, por conta disso tendo mais transmissibilidade. Isso ainda precisa ser melhor definido, o mecanismo que está fazendo, mas essa característica epidemiológica dessa substituição ela está por trás daquele colapso ali em Manaus em janeiro, está bem acertado com os dados que se tem hoje em dia. Guilherme, por favor. A questão dos dados aqui? Sim. Eu já falei, mas reforça. Sim, no sul, né, conforme você colocava aí, agora deu um zoom aqui e bolou meu meio de campo aqui. Mas no sul, a variante... Pois não. A B1... A P2 no sul e no nordeste é a que mais incide hoje no Brasil. A P2. A P2, nas regiões sul e nordeste. Não, no sul. No sul. No sul ela está ali com a BB1133. Mas no nordeste, por exemplo, a que mais incide é ela. Dispara, é isso aí. Agora, já que você tem esse dado do monitoramento genotípico das linhagens de vírus, ele pode não estar refletindo exatamente o que está acontecendo, porque o nosso processo de amostragem aqui ele é bastante falho, assim, ele é esparso, né? Então, a gente não tem uma cobertura muito bem feita por falta de recurso, né? Por falta de uma série de coisas, você não consegue cobrir muito bem a amostra das linhagens aqui. Então, eu acho que acaba ficando um pouco... Pode não estar representando exatamente a distribuição de linhagens que realmente está por trás, né? A gente tem que olhar esse dado com um pouco de cuidado só. Mas, de fato, ela está altamente disseminada. Acho que isso que o Claudio Nogueira quer colocar, né? Sim. E aí você tem o CDC lá dos Estados Unidos, né, ele considera a P2 e algumas outras ali como linhagens de interesse. Então eles estão monitorando que elas têm um potencial, ainda não está super claro o problema que elas podem gerar. Mas a P1, a B117, que é que apareceu no Reino Unido, e a B1351, que apareceu na África do Sul, elas são consideradas de preocupantes, porque você tem estudos já mais determinados ali, mostrando essas características diferentes e esse potencial de transmissão ainda maior. A gente ainda não tem nenhuma variante assim, de alto nível de preocupação, que seria o caso por exemplo, de vacinas já não funcionarem para essa, né? Então, aí seria um outro nível de problema ainda, né, que a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Tem aqui uma pergunta de Marco Barcelos, feito no grupo de WhatsApp do programa, inclusive relativa a isso que você falou agora, Leandro. Marco Barcelos é odontólogo, né? Biomédicas, a área aí próxima à sua.
É, é da mesma família. É da mesma família. Mas ele pergunta aqui: existe possibilidade de surgir uma cepa que seja resistente à vacina ou uma variante ainda mais agressiva? Sim, isso é uma preocupação constante e por conta disso a gente tem que manter esse monitoramento das linhagens o mais amplo possível e muito bem feito, porque principalmente agora que a gente começa a ter uma parte da população vacinada, é como se, porque nós somos o meio ambiente onde o vírus existe, né? Então a gente se apresenta e o nosso sistema imunológico apresenta desafios para o vírus. Se você tem uma parte das pessoas com vacina ou uma parte das pessoas que já tiveram a infecção e por isso tem uma imunidade ali por conta da infecção primária, isso cria um ambiente para o vírus que está circulando ainda. Se elas continuam tendo muito contato com o vírus, aquele ambiente para o vírus ali é um ambiente que tem outros desafios que não existiam no passado, por exemplo, né? Você tem uma parte ali de pessoas que tem já uma maneira ali de tentar lutar imunologicamente contra o vírus. Então, qualquer mutação nessas linhagens que confira uma vantagem para esses vírus, no sentido de sobrepujar o sistema imunológico de alguém que foi vacinado, alguém que adquiriu a imunidade por conta da infecção que teve, essa mutação pode ser selecionada ali e aquela linhagem vai se espalhar na população com o perigo de você fazer com que uma vacina não funcione mais, eventualmente. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tinha um problema de poder aparecer uma outra mutação que fosse mais transmissível e sobrepujasse as outras, foi o que aconteceu eventualmente, existe essa possibilidade, sim, de você ter o surgimento de uma cepa que consegue escapar da proteção da vacina, principalmente agora que a gente tem um pedaço pequeno da população que não é suficiente para você parar a transmissão do vírus, mas ainda você acaba tendo muito contato entre pessoas vacinadas e pessoas e o próprio vírus circulando ainda, né? É o ambiente mais, provavelmente é a situação mais perigosa possível agora, né? Tem aqui uma pergunta no streaming do Guilherme Teller, velho conhecido nosso. Bom dia a todos. Um abraço para Leandro. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre o vírus ter sido manipulado em laboratório ou não, uma vez que causa os mesmos sintomas da população no mundo inteiro, independente das estações. Bom, essa hipótese do vírus ter sido manipulado em laboratório, ela foi descartada há bastante tempo já. O vírus, eu acho que eu até comentei sobre isso na última entrevista, né, quando a gente conversou aqui. Porque é possível você verificar pela genética do vírus, você olha o RNA dele, né, toda a informação genética que é contida ali, aquelas basezinhas, você consegue identificar a assinatura de um processo de bioengenharia, de um processo biotecnológico. Então, pesquisadores que trabalham nessa área, analisando os primeiros genomas dos vírus que foram sequenciados ano passado, eles já perceberam que era um vírus natural. Ele não tinha assinaturas características de um vírus que teria sido gerado em laboratório de propósito. A gente teve, ano passado, uma comissão da OMS, uma comissão internacional que visitou a China, a região de Wuhan, visitou o centro de virologia, e eles investigaram durante um período ali diferentes possibilidades. Dentre essas diferentes possibilidades, claro, eles não chegaram a investigar a probabilidade de ter sido fabricado o vírus em laboratório e liberado de propósito como arma biológica, porque já tinha sido completamente descartada essa hipótese anteriormente. E eles estavam, então, investigando possibilidades, por exemplo, como do vírus ter sido acidentalmente liberado de um laboratório, não de propósito. E essa hipótese eles colocaram como a menos provável de todas. Não é impossível, mas
por tudo que eles analisaram lá, e eles olharam, eles foram lá vistoriar as instalações do laboratório de virologia, conversaram com pesquisadores. Nenhum dos pesquisadores tinha anticorpos do vírus, ou seja, eles não tiveram contato com o vírus anteriormente, com o SARS-CoV-2, e eles colocaram essa hipótese, mesmo da soltura acidental ali, como a menos provável de todas. A mais provável ainda, que é considerado com base em tudo que se sabe, é que você pode ter tido um fenômeno de transbordamento, né? O vírus passou de um hospedeiro natural, pode ter sido um animal selvagem, não se tem muita certeza de qual seja, e talvez com um hospedeiro intermediário, talvez um animal doméstico, algum animal desse que é usado para criação, produção de carne, porco talvez. Mas porque tem alguns animais desses de criação que são muito suscetíveis ao coronavírus. Os visons, por exemplo, né, aqueles que o pessoal cria para pele lá na Europa, são muito suscetíveis. Você tem alguns surtos ali de coronavírus associados à criação desses animais. Então, mas eles não têm certeza do mecanismo ainda, porque mesmo depois do ano passado todo, mais de 80 mil testes foram feitos em animais de criação e animais selvagens, e eles não conseguiram encontrar nenhum vírus nesses animais todos ali na região da China que pudesse ter um parentesco mais próximo com o SARS-CoV-2. E eles colocam que a busca, na verdade, ela precisa ser muito ampliada, porque o próprio mercado lá em Wuhan, onde teve os primeiros casos e tal, mas não está também super certo ali, ele recebe material ali, alimentos e animais de 20 países diferentes. Então, na verdade, o vírus poderia ter vindo de algum desses outros locais para ali, aquilo ali circulou silenciosamente durante um período e, eventualmente, se transformou num surto aparente. Mas eles não consideram mais essas outras hipóteses, eles consideram como as menos prováveis de todas, e essa da bioengenharia é completamente descartada, né? A hipótese mais provável continua sendo morcego, pangolim, nós? Não mudou, como eu falei, como eles não encontraram muito mais evidência, ainda continua sendo, porque o vírus mais próximo do SARS-CoV-2 foi sequenciado numa amostra do morcego de 2013. Mas ele seria assim um descendente, não um ancestral direto, né? Um descendente comum, né? Assim, como se fosse um primo muito distante, né? Ele não é a linhagem que deu origem ao SARS-CoV-2. É por isso que fica essa interrogação ali, né? Sobre qual teria sido exatamente. Então, com esse respeito, não mudou muito o nosso conhecimento, porque com todo o esforço que tem sido feito, pouca coisa de concreta foi encontrada na linhagem direta do SARS-CoV-2. Né? Para o ouvinte telespectador, pangolim é um tatu na China que se come a sopa dele, né, em forma de sopa. Pelo menos é a teoria que é mais difundida aí, né? Pangolim, morcego, pangolim e homem. Mas, Nogueira, quer fazer alguma pergunta? Ele é um tatu, mas ele não é um tatu, na verdade. Ele é um animal de uma ordem que não ocorre aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma ordem completamente diferente do tatu. Ele se assemelha um pouco, né? Superficialmente ali, mas não é. Eu tô falando pro ouvinte entender. É como se fosse um tatu, né? Não, é só porque, às vezes, quando a gente fala assim, as pessoas podem pensar, o tatu transmite Covid, então, né? Aí começam porque a gente sempre tem que tomar cuidado, assim, como as pessoas vão interpretar, né? Até com relação aos morcegos, né? O perigo que é ou não e tal. Quando se fala assim, pode ter vindo dos morcegos, as pessoas vão achar que todo morcego que você tem em volta de você ali vai ter Covid. Pode até gerar, assim, uma animosidade contra o animal ali que não é legal, né? Teve isso recentemente no Brasil, morte de macacos por conta de qual febre amarela. Febre amarela, febre né? amarela. Isso. Verdade. E o Aloysio, perto de você, eu não vou... Eu só falei, Leandro, se você falar pangolim para a maioria, que é pangolim, né? Então,
imagina um tatu é uma coisa próxima, né? Pelo menos visualmente, ele é parecido. Sim. Não, Desculpa. não, eu que peço perdão. Perto de você, não vou me arriscar nunca em contar a história, né? Sobre a história. Mas na China, e aí vem então essa possibilidade, né? Também de forma oficial, existe um mercado lá de animais e eles são, né, mal armazenados ali, aquela coisa toda. E talvez por causa da fome, né? Lá na China se come de tudo, que é tipo de espécie de animal. Mas, sem querer me arriscar com relação à história, a minha pergunta, e aí eu gostaria de entender, talvez fosse até mais no sentido de esclarecer também para os ouvintes, é claro, evidente, de que forma acontecem, professor, essas mutações aí, como essas variantes brasileiras, principalmente a P1, a P2, enfim. De que forma ela acontece? O senhor explicou bem sobre os países, e eu ia perguntar sobre isso. Por que alguns países têm essas variantes, outros não? Mas eu acho que o senhor já explicou lá no começo sobre a questão do enfrentamento ao vírus, ou do não enfrentamento ao vírus. Agora, como é que acontece de fato essas mutações aí e vir essas variantes tão complicadas? Eu acho que a pergunta é muito boa. Vamos abrir o próximo bloco com ela. Eu acho a pergunta excelente. Então tá tudo bem. São 8h04 já também, né? Ótimo. Não, então, perfeito. São 8h04. Você ouviu Folha no Ar, primeira edição. Tem aqui também já na participação aqui do programa, por streaming, um bom dia da Vera Cardoso de Melo, que tem feito um trabalho muito louvável aí à frente da vigilância sanitária também, inclusive com relação a alimentos aí em restaurantes, em bares, quiosques, essas coisas aí com datas vencidas, e enfim. E também do Raul Palácio, que também faz uma pergunta aqui e a gente coloca no próximo bloco, para você que nos acompanha. Pois não? Só registrar a Vera aqui, a pergunta do Raul a gente faz na sequência, sua, que é muito boa. Vera coloca aqui, Leandro, excelente entrevista, parabéns, parabeniza, e fazer um registro do compromisso da Vera e da coragem até física que ela como mulher, a gente sabe que questão hormonal, o homem é mais forte que mulher, né? Que ela está tendo para fiscalizar e os estabelecimentos que, sobretudo no período de 21 dias aí do lockdown mais duro, teimavam em abrir, né? Então, parabéns aí ao reconhecimento, ao trabalho, à coragem, ao trabalho com base científica e mantido com coragem física pela Vera. Mas, parabéns à Vera também. E endosso os parabéns a Leandro também. Excelente. Aliás, é o que ela diz, excelente entrevista. Parabéns ao Leandro. Bom, a Vera é uma pessoa muito forte mesmo, assim, eu conheço ela pessoalmente também e ela está de parabéns pelo trabalho. Tá, agradecendo aí. Sabe aquele tipo de pessoa certa, no lugar certo, na hora certa? É a Vera. Eu conheço a Vera há muitos anos, sempre ela foi assim, com essa energia aí, essa coisa muito dinâmica. E você quer ver, liga para ela para pedir uma informação ou perguntar se pode abrir uma loja de um amigo, uma coisa, vai te responder. tipo doutor Zé Manel, Aloysio. Não, porque ser homem ou mulher, mas a forma assim, a conduta, né? Firme, contundente, não tem conversa, não pode. Valeu. Mas perto da Vera e do Zé Manel, eu sou um lorde. Não, é brincadeira, eles são muito educados, estou brincando, mas assim, não, mas no que, as pessoas mais firmes que eu conheço. Mas no que diz respeito à conduta do trabalho, né? Pelo amor de Deus, doutor Zé Manel e Vera são pessoas. Né? Você também é educado. A Vera está rindo aqui, ó. Bom, vamos lá então, são 8h07. Rapidamente o intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.